Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rede Cooper e Rádio 90 FM Blumenau. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Nosso podcast sempre traz profissionais que fazem a diferença nos seus mercados. Vamos lá, DJ? Sim. Hoje a gente vai receber a Larissa Schmidt, da cervejaria Das Bier. A gente vai conversar sobre liderança feminina, né? Sobre o que está acontecendo nesse mundo tão encantador da cerveja artesanal. Né? Obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conhecendo vocês também, né? Legal. Então é ótimo. Legal, Larissa. Conta pra gente, faz aquela nossa tradicional pitch, onde você conta um pouco da tua história, como é que você chegou até a diretoria da Das Bier, e tem surpresa aí, né? Ela está assumindo presidência, né, da Associação do Vale da Cerveja, então acho que é bem bacana contar um pouco dessa história para que a gente entenda, né? Primeiro quem é a Larissa, e depois, como é que é essa história da própria cervejaria? Então, eu sou a Larissa Schmidt, né? Eu tenho 42 anos, eu tenho 2 filhas. Não sou natural de Blumenau, mas a minha família é daqui. Então, meu pai é belchorense, onde a cervejaria está localizada. Minha mãe é do bairro Bela Vista, em Gaspar. Eles se conheceram em Curitiba. Então, é coincidência, eles não estudaram na mesma escola, tudo, mas eles se conheceram em Curitiba. E eu morei em Curitiba, nasci, fiz toda a minha vida acadêmica em Curitiba, sou formada em Economia e Turismo, sou formada em Economia pela Federal do Paraná, Turismo pela Filhas da PUC, a gente brinca, né, mas pela PUC do Paraná. E eu vim para Blumenau quando eu fiz 25 para 26, eu me mudei para Blumenau justamente para construir a cervejaria. Ah, você já veio com esse propósito? Para tocar a cervejaria. Na ocasião, a família estava querendo agregar mais valor à propriedade onde a cervejaria está localizada, que a gente tem um Pesque Pague lá também, né? A gente já tinha o Pesque Pague já tem mais de 30 anos, era administrado pelos meus tios, né, pela família do meu pai, e eles quiseram agregar valor à propriedade que meu avô cuidou com tanto carinho e amor, né? Que meu avô tinha gado, tinha depois arroz, depois foi colocado as lagoas para pescar e depois a cervejaria. Então, lá em 2006, a gente começou a construir a cervejaria, a gente iniciou dia 1º de abril de 2006, dia 16 de dezembro a gente estava inaugurando. Então foi super rápido e eu vim com esse propósito, de tocar a cervejaria. Eu e meu atual ex-marido, a gente veio com esse propósito, de tocar a cervejaria, uma das primeiras, da velha guarda, que a gente chama, né? Assim, internamente, né? Porque fomos uma das primeiras, né? Junto com Bierland, Eisenbahn, Zembier, mais 2 ou 3 também, que a Schornstein, a gente tem 6 meses a menos do que a Schornstein. Foi na inauguração da Schornstein, então assim... e de lá para cá, quando a gente nasceu, tinham 200 cervejarias no Brasil. Agora já mais de 2.000 no Brasil. Então, são 16 anos aí que nós temos de vida, né? E que foram de muitos altos e baixos, né? Eu assumi a gestão da empresa em 2019. Eu tô nela desde o início. Mas depois de 2 anos, quase 3 de cervejaria, eu fui mãe, então eu fiquei mais ausente, cuidando mais da parte de marketing, né, da empresa. Quem tocou, a gente tinha um gestor na época, daí meu irmão veio também para ajudar a tocar. Então hoje eu sou gestora da empresa, meu irmão cuida da parte financeira, nós temos mais um outro irmão que mora no Canadá, e daí nós 3 que cuidamos do que vai acontecer com a empresa daqui para frente, né? Então, em 2019, final de 2019, eu assumi a gestão e veio a pandemia, né? É verdade. Pequena surpresa. Então assim, eu estava começando a retomar toda a minha vida no mercado cervejeiro, no mundo da Das Bier de novo, né? Porque eu não estava lá todos os dias das 8 às 18, né? Eu ia meio período, eu cuidava das minhas filhas. Então eu fiquei sendo mãe, não que seja fácil, né? Não, mas eu fui muito mais mãe do que eu fui empresária, né? Por quase 10 anos, né?
E então, quando alguém teve que assumir dentro da empresa, assim, ó, alguém da família tem que assumir a empresa. Daí eu conversei com o Emerson, né? Eu falei, ó, eu vou tocar, eu quero, eu gosto disso, é meu, é das nossas filhas, então vamos lá, eu preciso do teu apoio, né? Vamos lá que a gente toca, vamos dar um jeito. E daí daí eu assumi a empresa de fato, e desde então eu que estou à frente. Daí no final do ano passado veio o convite para eu assumir a Associação do Vale da Cerveja, também por ser mulher, né? E também por toda a história que minha empresa tem dentro do Vale da Cerveja, né? Como nós fomos um dos precursores dentro do Vale da Cerveja até no Brasil, então a gente tem muita história, muita tradição dentro do mundo cervejeiro local, né? E é isso que me levou a ser a presidente, né? Então todos os anos aí que a gente tem dentro do mercado, e a Das Beer ou a Larissa também tem de experiência e trouxe à tona a empresa, enfim, nesse sentido. E como que foi desde que você você voltou para a empresa em 2019, passando, né, por todo esse processo da pandemia, como é que vem vindo a Das Beer nesse processo? A gente teve que enxugar, né? Acho que muitas empresas tiveram que enxugar durante a pandemia, principalmente a gente vende, né, bebida alcoólica, né? Então todos os bares fecharam, a gente não tinha, os nossos deliveries eram de barris, a gente não tinha delivery de garrafa de 500 ml, por exemplo. A gente não tinha nem aquelas garrafas PETs, que hoje está tão popular, né? A gente colocou a garrafa PET assim em um mês, a gente teve que dar um jeito de colocar. Matéria-prima para isso. Até achar matéria-prima, rotulagem, a gente começou, as nossas PETs pareciam aquelas embalagens de remédio, assim, sabe? Antigas, assim, com um rótulo só dizendo o que era e validade. Mas a gente ainda dá um jeito de vender, né? Nosso faturamento no primeiro mês de pandemia caiu 70%. Então, assim, meu Deus, como é que você faz para rodar uma empresa? A gente demitiu metade dos nossos funcionários na época e depois a gente foi reconstruindo, né? Onde que dava, aqui, ali. A gente tinha operação em Curitiba, a gente tirou a operação de Curitiba. Então, a gente trouxe bem para local, né? Então, hoje a gente tem operação no litoral, então litoral de Santa Catarina, que abrange até Florianópolis, de Joinville a Florianópolis, e atendemos aqui o Vale do Itajaí. A gente hoje está muito local. Foi uma opção da empresa justamente para não gastar tanto com logística, né? Porque, a gente não sabia... Curitiba fechou muito, né? E por muito tempo, né? E por muito tempo. Aqui a gente foi muito mais flexível, Sim, né? fato. Mas imagina, os bares todos fechados, ninguém podendo se reunir em festa. Eu não conseguia vender barril. Hoje eu não vendo mais barril de 50 para festas. Eu vendo barril de 30, muito mais do que barril de 50. Mudou com o perfil do consumidor, sabe? Ele também já não consome o que ele consumia lá atrás. Então você conseguir entender o que nem ele mesmo sabe o que quer, é difícil, né? Então foi quase 3 anos de muito assim, meu Deus, vamos apostar aqui. Ah tá, vamos apostar ali. Aqui deu certo, vamos continuar aqui. Não, vamos ali, que acho que ali vai dar certo. Estão me falando de um cliente, tal. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue vender. Recolher os exércitos e se concentrar aqui para proteger. Aqui. A gente não conseguia, a gente teve sorte que a gente tem um espaço muito aberto, né? Fato. E então, bonito, né? Diga-se passagem. Então teve alguma hora que todo mundo começou, podem sair, mas para espaços abertos, Fato. né? Teve um momento da pandemia nesse sentido. Beleza? Você venha para cá que nós estamos abertos, temos uma área externa gigantesca, só precisa usar a máscara, todos os cuidados, né? Tudo. Sim, a gente conseguiu ir sobrevivendo, né? Eu deixei de ir para a empresa acho que 2 dias só da pandemia, a gente fazia revezamento. Você vai de manhã, vou à tarde, vai de manhã. Porque a indústria não tem como trabalhar de casa, né? Sim. Mesmo eu fazendo reuniões e não trabalhando no chão de fábrica, você tem que estar lá, você tem que saber o que está acontecendo, né? E eu acho que eu parei uns 2 dias, não mais do que isso. E ali, fulano, quem que você vai fazer? Demiti meu comercial. Como é que eu vou reconstituir um comercial se eu nem tenho quem ter vendendo na rua? Não, vamos lá, vamos pegar teu carro, eu vou de porta em porta para vender as pets. E assim foi indo.
Hoje em dia a gente já tem vendedor, já tem uma estrutura comercial um pouquinho Reestruturou. mais reestruturada. Então, uma empresa que já estava estruturada, organizada, com uma forma de venda e de comercialização muito equilibrada, aí passa por um momento, obviamente, que não previsto por ninguém dentro do mercado, que foi a pandemia. Aí ela precisa mudar rapidamente a sua estratégia, volta para a base, é mais ou menos isso, né? Volta para a base, começa, vamos usar um termo aspas aqui, né? Lamber as feridas, né? Que são os resquícios dessa guerra que foi ali naquele momento, principalmente para quem trabalhava com restaurante, com hotel, com estabelecimento, vamos dizer assim, com bares. Tenta entender novamente o seu negócio, o seu mercado e retoma. Essa retomada, né, que é o que você está falando assim, a gente está sentindo, está medindo, ela apresenta num olhar assim para o futuro da Larissa, pensando em 2023, ela sinaliza como positiva, você vê o mercado de cerveja artesanal olhando para o horizonte aí como sendo um mercado promissor, ou aconteceu muito o que tem acontecido e aconteceu em outros mercados, de que assim, os pequenos acabaram sendo meio que canibalizados pelos maiores, né? Em muitos mercados aconteceu isso, né? E o pequeno quase que saiu do front porque não tinha mais muito recurso. Como é que está no mercado da cerveja? Eu acho que o pequeno tem bastante espaço no mercado de cerveja artesanal, se ele conseguir identificar que ele é artesanal, conseguir passar isso para o público. Eu acho que o público está muito... ainda carente de coisas artesanais, né? Então, se ele consegue comunicar que não é uma gigante, que não foi vendida, que é artesanal, do próprio nome, né? De ser feito com a mão, né? Feito por pessoas, não por máquinas, né? Traz um brilho no olhar da pessoa, né? Principalmente do que o mercado cervejeiro abrange, né? Da classe e tal, tudo que o mercado abrange. Eu acho importante isso, porque a gente tem no Brasil uma concentração muito grande de 3 empresas gigantescas que controlam quase todo o mercado, e a gente vê em outros mercados mais desenvolvidos uma presença muito maior da cerveja artesanal. As pessoas, isso considerando também a própria evolução do gosto, né? As pessoas merecem ser apresentadas a outros sabores, a outras experiências sensoriais. E a cerveja artesanal apresenta isso de uma maneira, entrega isso de uma maneira muito bacana. Isso, né? O consumidor está ávido por descoberta, né? Por novas experiências. Não assim, só experiência, né? Tá muito clichê falar sobre experiência sensorial, inclusive no mundo da cerveja, né? Mas ávido por novos sabores, para aguçar o paladar, aquela coisa nova, assim, sentir o gosto de uma Catarina Sour, que é o primeiro estilo brasileiro de cerveja. A nossa vai morango e maracujá, tem umas que vai pêssego, a gente tem uma com manjericão e tomate, então assim, a gente chama ela de pizza líquida, né? Então, sabores inusitados. Né? Sabores inusitados. Quando a gente inaugurou, o que a gente mais tinha que bater era uma lei de pureza alemã. Certo. Né? Que são 3 ingredientes. Então, até estava conversando com uma amiga minha, nossa, Larissa, eu lembro que quando a gente trabalhava com vocês, a gente só tinha que bater, ou só podia, ou deveria bater, em lei de pureza alemã. E ontem, no dia seguinte, semana passada, a gente ganhou medalha de ouro numa Stark Beer que vai rapadura. Então, assim, 16 anos depois, você ganha medalha num concurso renomado mundialmente, que é o Concurso Brasileiro de Cervejas, numa cerveja que vai rapadura, um ingrediente muito brasileiro. Né? Então, assim, como mudou o mercado, né? Hoje a gente está muito em voga essa coisa da sem álcool. Nós ganhamos medalha também na sem álcool. Na verdade, a nossa cervejaria da região, nós fomos a pioneira na produção de cerveja sem álcool. E a gente tem muita procura, a gente triplicou nossa produção desde que a gente iniciou a produção dela, né, em 2019, que a gente começou. Então, até a gente vende, inclusive, para fora, assim, também bem legal. Cerveja uma super sem tendência, álcool, né? Eu quero o sabor, mas não os efeitos colaterais. Né? Isso, assim, tem muita conscientização, né? Sim. Então, a gente falava pouco de atletas, né? Sim. De corridas, então, muitos atletas vêm procurando a sem álcool, pessoas que têm problema com álcool mesmo, né? Eu não posso tomar nada de álcool. O motorista da rodada, então falar do motorista da rodada. Pra não ficar tão fora, né, tomando refrigerante. Isso mesmo, para não tomar refrigerante, vai ter aquele gostinho. A nossa cerveja não é aquela
lager, aquele gosto de mosto que a gente chama, né? Que você compra das mainstreams. Então é diferenciado, o pessoal busca isso. E nem o consumidor sabe o que ele quer. E a gente tem que ir atrás que o consumidor quer. Mostrar para ele poder descobrir. Né? Então é muito promissor realmente, assim, no mercado. Desde que não se prostitua, né? Que não fiquem se matando por preço, né? Qualidade todo mundo tem, né? Pelo menos as da associação eu posso garantir que tem. A gente sabe que em todo mercado que nem todo mundo consegue garantir qualidade por N fatores, né? Mas não se prostituir, o mercado não se prostituir nas artesanais, nossa, é um ganho gigantesco. Tem muita cervejaria no Brasil inteiro que vale muito a pena você conhecer pelo espaço onde ela está. Assim como nós temos um espaço privilegiado, eu conheci uma pessoa semana passada que tem uma cervejaria dentro de uma mina no Rio Grande do Sul. Que legal. Sabe? Então, assim, são universos distintos que você tem no Brasil inteiro. E tem espaço para todos, não precisa ser só aquela cerveja industrial, que é o sabor, o mínimo denominador comum para atender o máximo de pessoas. Santa Catarina assim, é um expoente de cerveja artesanal, né? Tem muita cervejaria artesanal. Então, nossa, um monte, assim, se não for um estado com maior quantidade, é o estado que tem mais cervejarias per capita, né, do Brasil. Mas tem hoje cervejaria em tudo quanto é canto. Um conhecido meu estava no sertão, acho que do Tocantins, visitando cervejaria artesanal. Cervejaria. E também a importância de fortalecer, e aí entra a associação nesse processo, né, da importância de fortalecer as empresas, as indústrias locais, regionais. Né? Isso mesmo, de fortalecer, inclusive uma dando apoio à outra, né? A gente se ajuda muito internamente, né? Assim como também com fornecedores, né? Nosso grande intuito é também a gente ter ajuda nos preços, fazer compras coletivas, né? Nesse sentido, para baixar o custo, porque a gente não paga o mesmo que no malte, por exemplo, o mesmo que a grande paga, até pela quantidade, né? A gente entende isso. Mas tem outras questões também, né? Questões de impostos, né? Que as pequenas batem muito, né? A gente paga o imposto que grande paga. Então, é umas coisas meio injustas, né? Estrategicamente é mais, né, para a empresa, acho que é interessante até para a audiência, é o conceito de competição, né? Você coopera para poder competir. Isso mesmo, eu acho que essa palavra está corretíssima, assim, sabe? Estamos juntos e juntos estamos competindo, sabe? Um contra o outro, né? Mas a gente conversa muito, claro que todo mundo quer o melhor para a sua empresa, mas dentro da associação, para entrar na associação tem que entender que a associação tá ali para todo mundo se ajudar, né? Então, em todos os quesitos, fazer eventos, todo mundo, claro, nem todo mundo vai ganhar, são 19 cervejarias, um evento com 19 cervejarias é um evento que tem que dar muito dinheiro para todo mundo ganhar, né? Sim. Mas todo mundo se ajuda e, vamos então nesse aqui evento eu não vou, a gente está montando ainda, né, novas estratégias aí para poder ter eventos maiores e com mais representatividade no calendário de eventos das cidades que compõem a Associação do Vale da Cerveja. Fortalecer toda a região como polo cervejeiro mesmo, além de Blumenau, espalhando para todo mundo. Isso mesmo, a gente mudou o estatuto agora, né? Então agora não abrange mais só o Vale do Itajaí, abrange o Vale Europeu. Então a gente consegue abranger mais municípios, né? Que também tem cervejarias, que a gente sabe que tem cervejarias. Então justamente para unir, fortalecer a região, trazendo muito um cunho turístico, né? Para fortalecer o turismo da região, que já é muito forte, né? Blumenau, Pomerode, são grandes exemplos, né? De turismo que são muito bem sucedidos, né? Então a ideia é trazer isso para toda a região. É bem legal essa questão. Eu acho que quando eu fiz a pergunta para a Larissa até a respeito do que ela via para o futuro ao longo do ano, ela deixou bem evidente que ela vê um futuro promissor para a cervejaria artesanal desde que ela se perceba e comunique para o mercado de que de fato ela é artesanal. E eu acho que a associação tem esse papel bastante importante, né, que é deixar bem claro e evidente para quem faz parte dela de que nós podemos sim irmos longe com o conceito de artesanal. Isso. E a partir do momento que existe essa confusão, e eu percebi ao longo desses anos que a gente acompanha as artesanais, que muitas passaram por isso, não só aqui na região, como no Brasil como um todo, que é flertar com um tamanho um pouquinho maior
e aí esquecer do princípio, do conceito, ou do valor inicial, que era ser artesanal, de botar a mão na massa, literalmente e tal. E aí migra para um limbo que não é nem grande o suficiente, nem artesanal, e fica naquele limbo, e aquele limbo mata, né? É isso mesmo. É mais ou menos isso que a gente percebe. Perde a identidade, né? Perde a identidade, porque aí você não consegue mais se posicionar naquele preço, que é o preço da artesanal, naquela prateleira que é o da artesanal, porque você foi para uma outra escala, e aí você também não consegue ter a força e a competitividade das grandes que você citou antes. Então você fica naquele espaço, que é um espaço que rapidamente você é consumido. Né? É, rapidamente, assim, ó, né? Então, não tem como, né? Porque daí ou você morre porque você não consegue ser grande o suficiente, né? Sim. E daí você perdeu toda a tua identidade, ou você investiu muito, Sim. e daí você não tem capacidade de gerar receita para pagar o que você investiu. Então você acaba morrendo, né? Ou você fica naquele limbo para sempre trabalhando, retrabalho. Eu acho que até aí a associação nesse momento trabalha meio que fortalecendo esse conceito, dando uma curadoria, né? Dizendo, cara, fica aqui, que dá pra gente ser forte. Quando você fala dessa compra de insumos meio que num viés de coletividade, meio que num viés de consórcio, que sempre foi muito usado na Europa, né? E a gente aqui no Brasil sempre teve um pouco de resistência com relação a isso, até por causa da competitividade que você falou antes, né? Então, tipo, eu não vou comprar junto com a Larissa, se eu tenho uma cervejaria artesanal, ela tem outra, porque ela vai levar vantagem. Tá, mas calma, meu. Ambos levamos a vantagem, né? Então, acho que isso é fundamental também, das pessoas entenderem que o comprar junto ou ter vantagens coletivas são muito mais interessantes do que eu tentar reinventar uma roda que já existe. Mais ou menos por aí, assim, fazendo o básico, né? A gente precisa fizer o básico da conta, né? Porque a minha cerveja, por mais que eu leve meu cervejeiro numa outra fábrica, vai sair diferente da cerveja que eu produzo na minha fábrica, né? Ou se eu troco o cervejeiro, trago outro cervejeiro, vai ser diferente. Aí como uma receita de bolo, meu bolo não é igual ao teu, meu estrogonofe não é igual ao teu, sabe? Eu não cozinho, mas tudo bem. Mas eu sei que é diferente, sabe? O meu bolo vai ser diferente, que eu nem sei fazer. O meu vai ser aquele mas é isso, né? flatzinho. O trabalho da artesanal é esse, é todo em cima do caráter do Isso. alimento, da bebida. E o industrial é todo em torno da padronização o máximo possível. Isso mesmo. Assim, eu tenho, por exemplo, às vezes sai um lote que o cliente acha que está muito carbonatado, ou, tá mais maltado. Tá mais maltado porque a gente mudou o malte. Beleza, mudou o malte, mas está sensacional, vamos continuar com isso. Isso, a artesanal permite essas mudanças. Sim. E o cliente gosta, a gente ouve muito o cliente, né? Então, tá muito maltado, tá muito amargo, né? Então, tem alguns termos, né? E na Pilsen, principalmente, né? Nossa, mudou a cor, por quê? Por causa do malte. O malte também sofre variação, né? Sim. Os insumos sofrem variação, que daí vem da torra, vem da safra, e a gente não equaliza viva, tudo, né? Sabe? Sim. Isso, a gente não consegue padronizar. As grandes têm como padronizar, né? Tem maquinário para isso, né? A gente não tem capacidade de investir nisso. E talvez né? Nem queira nesse momento. Eu não quero. Exato, eu acho que esse é o conceito. Eu não quero, sabe? Eu quero que o cliente venha e fale assim, nossa, achei a Pilsen de vocês está diferente. O que você achou diferente? Você gostou ou não gostou? Não sei, ficou meio diferente, assim como tá mais tem escura. safra, né? Sabe? Mais ou menos por aí. Vamos fazer uma Catarina Sour com tomate manjericão, né? Que foi que eu citei agorinha. Tem gente que vem, vocês não vão envasar? Não, a gente não vai envasar. Esse é um produto que só vai para eventos. A gente paga barril só para o pessoal provar. A gente muitas vezes nem cobra, porque o pessoal só quer dar uma provinha. Daí vai lá 10, 15, 20, 30 litros na provinha. Então a gente... Daí, invasa. Agora realmente a gente está vendo se vamos ou não envasar, porque está tendo bastante procura. Daí você sabe, vamos colocar em garrafa de long neck ou vamos colocar numa de 500 ml, né? Sem álcool. Sem álcool é uma que vai para long neck, porque a gente entende que é dose única. Sim. Então tudo isso, assim, daí tem mudança no lúpulo. O lúpulo vem com mais aroma de manga, por exemplo, na sem álcool. Dessa vez veio com mais aroma de manga, dessa vez veio com menos, veio mais maracujá. Tudo isso por causa de insumo, né? Então, por mais que você padronize internamente, sempre tenha processos dentro da nossa indústria, nós tenhamos processos, dá variação. E é como você disse, o vinho também tem safra.
A gente não tem safra, a gente tem lote, a gente tem Sim. produção, a gente tem braçagem, que a gente chama, né? Então a gente vai braçar, a braçagem de um dia não é o mesmo do próximo, mesmo sendo o mesmo produto. Então tem variação, tem uma ficha técnica que tem que ser preenchida, o cervejeiro vai lá, coloca a hora que ele está colocando, vai lá, 8 horas, 34 minutos e 20 segundos, eu estou colocando lúpulo X dentro da panela. Para a próxima vez tentar seguir o mesmo. Mas pode ter... Tem margem para variações. Tem né? margem para variação. Legal. Larissa, fala um pouquinho do teu, nesse período, né, desde que você retomou a direção da empresa, qual que é o teu estilo de liderança? Eu ouço muito todo mundo. Eu acho que, assim, eu não faço nada sozinha, né? Por mais que eu tenha que dar a última palavra, o meu voto é o de Minerva, mais ou menos, não, Larissa, isso aqui a gente não sabe como fazer, você tem que decidir. Mas eu ouço todas as partes, possíveis e impossíveis, assim. Então, às vezes eu tenho que decidir sobre um evento e pergunto para minha produção o que eles acham que vale mais a pena para aquele evento. O pessoal do meu restaurante, que a gente tem um restaurante junto à fábrica, o que você acha que tem que fazer no evento? Então eu ouço muito todo mundo, eu não sou autoritária, muito pelo contrário. Eu peço muito para as pessoas fazerem, eu não mando elas fazerem, né? Eu acho que tem seus defeitos fazer isso, acho que eu sofro muito por conta de, até às vezes, insubordinação, né? Mas eu acho que eu consigo conduzir a equipe junto comigo, né? Tenho uma excelente equipe, hoje em dia ela é muito jovem, o mais velho lá hoje é meu irmão, que tem 45, meu cervejeiro tem 32, então é bem jovem, né? Eu tenho os meus meninos da fábrica lá, tem 28, 30 anos, então é uma equipe super nova, né? O meu cervejeiro antigo, ele já se aposentou dentro da cervejaria, então com mais de 60 anos. Ele é conhecido até hoje, né? A gente tem ele com muito carinho também. Mas a equipe é muito nova e eu acho que se eu não trouxê-los para perto de mim, eu não vou, não estar aberta a ouvi-los, eu não vou tê-los fazendo um bom trabalho, né? Eu acho que eu preciso dar uma certa autonomia para eles também. Claro, sempre, né? Eles têm que trazer o resultado, né? Mas dar autonomia para eles poderem decidir por eles mesmos o que tem que ser feito em cada uma das áreas. Né? Eu sou muito assim, faça do teu jeito. Se você fizer e não trouxer o resultado que eu quero, daí você vai ter que fazer do meu. E eu vou te falar tantas vezes. Essa liberal termina... Da autonomia até certo ponto. Né? Com essa liberal. Então, assim, eu ouço muito todo mundo. Né? Minha mesa... eu não tenho uma sala só minha dentro da empresa, então hoje eu fico junto com meu irmão e mais a Mônica, que é a nossa administrativa. A gente troca muita ideia, a sala fica aberta, então vem desde o roçador da empresa até todo mundo que passa, quiser falar comigo, é só chegar que eu tô ali, sabe? E você está dirigindo atividades diferentes, né? A fábrica, ao mesmo tempo tem um restaurante. Ao mesmo tempo tem um pesqueiro, então são algumas atividades aí que eu lidero daí. Então... Legal, deixa eu só aproveitar, já que o DJ perguntou de liderança, eu quero emendar uma questão. Você entende que, pelo teu perfil, né, de liderança, é fundamental para um líder com um modelo um pouco mais liberal, que é o que você descreveu aqui para nós, ter conhecimento com profundidade sobre o assunto do qual está fazendo a gestão? Ou seja, a Larissa precisou estudar sobre cerveja, fez curso de cervejeira, sabe, entender um pouco mais para se sentir confortável, ou não, a Larissa atua como gestora do negócio, ela conhece o negócio, gosta de cerveja, né, está tudo certo, ela bebe cerveja, mas ela não precisa entender com mais profundidade do processo propriamente dito, ao mesmo tempo também da venda, que aí é onde eu vou emendar assim, porque muitas vezes a gente vê, né, ainda mais em empresas de ordem familiar, que o executivo também vai para o front, né? Também vai vender. Você deu até um exemplo, né? Na pandemia pega o carro, vou lá, volta. Então, como é que você vê isso tudo? Vendi para o meu prédio, inclusive. Né? Eu levava as garrafinhas para o meu prédio, fazia... Enfim, a liderança. Se eu tenho que saber tudo. Não tudo, mas sim, profundidade, sim, né? Quando eu era criança, a diarista da minha mãe falou, estava um dia, sei lá, nem lembro direito o que eu estava fazendo em casa. Ela estava limpando o banheiro, o lavabo da casa e falou assim, Larissa, vem aqui.
Eu falei, o que você quer, né? Bem adolescente, aborrecente, assim. Não, você vai aprender a limpar o banheiro. Porque você pode nunca precisar limpar um banheiro, mas você vai saber mandar limpar um banheiro. Vai saber o que você precisa olhar para ver se um banheiro está bem limpo ou não. Então isso eu levo para minha vida, assim. Então eu não sei produzir uma cerveja. Não me peça para ir para uma panela, mas eu sei se meu cervejeiro está fazendo a coisa certa, né? Eu não vou estar lá fazendo a gerência do restaurante, mas eu sei o que ela tem que fazer para me trazer o resultado que eu quero. Então, assim, eu procuro saber o máximo de tudo, mas não tão aprofundado. Eu vou saber que está bem feito, eu vou saber se tem erro ou não, mas eu não vou lá e não executo, né? Nesse sentido, né? Tem que ter quem faça, né? Isso, tem que ter quem faça bem feito, né? Vendas eu vendo. Eu sou minha maior vendedora é meu pai, né? Que vende lá em Curitiba, a gente brinca. Não é, né? Óbvio, porque ele vende só para os amigos, né? Mas as grandes vendas vêm para minha mão, né? Legal. Então eu que libero, eu que faço preço, então vem para mim. Os grandes clientes vêm para minha mão, que daí que eu que trato, né? Porque a gente faz cigana também, né? Então a gente produz para outros. A gente produz para outras cervejarias, né? Para as pessoas entenderem, a cigana é a produção, você produz para os outros, né? Isso mesmo, quando a gente produz para outras cervejarias, né? Que tem ou não Parque Fabril. Cigana é quem não tem Parque Fabril. Mas às vezes a gente pode produzir, inclusive, para quem tem Parque Fabril, mas tem uma capacidade menor, né? Então, tá precisando de um volume maior ou tá precisando de uma cerveja específica que no Parque Fabril dele não, ele faz Pilsen lá e de repente quer uma Catarina Sour aqui com vocês. Isso mesmo, sabe? Assim como a gente faz produções exclusivas para alguns clientes, bares, restaurantes, né? Que tem outras, todo mundo faz isso, né? Então a gente faz essas grandes vendas, sou eu que libero, sou eu que faço preço, sou eu que converso com a pessoa, né? Eu até ia te perguntar, faz sentido hoje no mercado, muito mais por curiosidade, essa questão da produção exclusiva para um cliente, por exemplo, um evento, né, um evento grande de uma empresa onde parte da premissa que quer entregar para cada colaborador, sei lá, uma garrafa de cerveja de 500 ml artesanal, mas com o rótulo da empresa dele, personalizado, 100% customizado e tal. Isso ainda faz sentido no mercado? Ainda faz. Ainda faz sentido, acontece sim. Hoje é mais fácil do que quando a gente nasceu. Sim, acredito, até por causa da rotulagem, né? Você tem digital, tem mais né? Tecnologia hoje, né? Antes eu tinha que produzir, sei lá, 5.000 rótulos. Quem que tem 5.000 funcionários? Né? São bem poucos. Sabe? Então era muito mais difícil. Hoje eu consigo produzir 30, 20, sabe? Com personalização, né? Coloca lá o nome da pessoa, a empresa e tal. E faz sentido. Legal. Faz bastante Larissa, sentido. E quais são as estratégias que vocês estão desenhando para crescer, para progredir nesse cenário de mercado atual? A gente quer, pelo menos até 2025, a gente deve focar bem no nosso local. Bem consumidor, fortalecer nosso local, fortalecer o consumidor regional aqui da nossa região do Vale do Itajaí, né, e abranger um pouco também do litoral, porque a gente tem bastante público lá, né, principalmente porque a gente estava também muito em contato com Curitiba, a gente chegou a fazer jogos de futebol em Curitiba, então a gente tem muita gente de Curitiba que nos procura, né. A gente fez algumas parcerias com cervejarias lá, então, enfim, a gente tem bastante contato. Mas o nosso intuito até 2025 é regional, é manter aqui com os produtos que nós temos, né, e muito também investir na questão da sem álcool, né, que a gente já está ali, a gente tem 3 cervejas sem álcool hoje em dia no mercado, a gente tem uma IPA que a gente lançou agora no Festival da Cerveja, a gente tem uma Australian Pale Ale, que é a primeira que nós fizemos, e a gente tem uma Café Beer também, que ela é bem nichada, ela ganhou medalha de ouro no ano passado no concurso, ganhou medalha de prata nesse ano, e ela tem muito aroma e gosto de café. Ninguém diz que ela não tem álcool. Então a gente até teve já relatos de pessoas que ficaram meio... Fiquei tonto com a cerveja sem álcool. Por autossugestão. Mas as nossas cervejas sem álcool não saem da fábrica sem laudo dizendo que elas são sem álcool, né? Porque é bem delicado, né? Sim. Porque se eu vou num bar e tomo uma sem álcool, depois sou pega numa blitz, a culpa é de quem? É do bar? Não, é da cervejaria, né?
Então a gente tem laudo de todos os lotes que saem, então não tem como ser diferente, tem que ser assim. Tem uma responsabilidade Tem uma grande. responsabilidade aí, né? muito grande. Então é um produto que assim a gente, né, pretende investir nele e todo mundo já sabe disso, então não é nenhuma novidade. E também fortalecer o nosso mercado bem interno mesmo, bem aqui da nossa região. Ser conhecido aqui, reconhecido de novo, né? Voltar a ter o nome que a gente já tem, né? Então, nossa, das Beer, né? Das Beer, a gente é bem conhecido, nosso nome tem bastante força aí. Quando a gente pensa em tipos de cerveja, durante um longo período se falava muito de Pilsen, né? Quando fala de cerveja mais convencional. Quando entrou as cervejas artesanais, aí você começou a ter uma ascensão aí de IPA, APA e tal, né? A cerveja de trigo, né? O que hoje o mercado procura mais? Não necessariamente só das beer, mas até pela sua visão como presidente da associação, assim, quando fala de artesanal, hoje predomina o que? Ou não tem uma caracterização? Ainda é Pilsen. Ainda é Pilsen. Ainda é Pilsen. Assim, o que mais vende é a Pilsen. Tem cervejarias que são especiais, nem tem Pilsen, tem algumas cervejarias que nem produzem Pilsen. Elas vão para umas cervejas mais, que chamam com breta, que são envelhecidas em barris, né, que são bem mais alcoólicas, mas aí para você atingir um grande público com isso é muito mais difícil. Sim. Né? Então, o grande volume ainda gira no Pilsen. Ainda gira isso no por causa Pilsen. do paladar, provavelmente, do brasileiro, que se acostumou com isso esse... mesmo. A de trigo está voltando um pouco, caiu bastante a de trigo. A venda, enfim, o pessoal querer, né? Deve ser por causa do lance do glúten, né? Talvez, mas... Tem reflexo das nutricionistas. Se a Nádia Ventura estiver me vendo aqui, né? Que mas a nutricionista deve estar sendo Então, a minha nutricionista já sabe que não pode me proibir chopp e cerveja, não vai dar certo, né? Mas até produzir cerveja sem glúten é bem complicadinho, né? Sim. Tem poucas cervejarias que produzem. Pouquíssimas no Brasil, na verdade. Mas eu vejo assim, tendência é você fazer... Você tem que ter no teu portfólio cervejas alcoólicas. Ok. Porque todo mundo... Aquela público, punch, né? Aquela assim que vai acima de 8, 10%, sabe? Que você vai ter aquele cliente que gosta muito disso, mas para nosso tamanho, né? Que tem os brew pubs, né? Que daí até produzem outras cervejas que permite brincar mais, né? Mas na nossa estrutura, da grande maioria das cervejarias da associação, o Pilsen que vai pagar as contas. Entendi. Não adianta. Sabe? É o Pilsen que o pessoal toma de balde. Na matriz BCG é só a vaca leiteira. A vaca leiteira é o produto, né? Que realmente paga as contas. É o que paga as contas, né? Então, minha medalha de ouro é uma de 8% de álcool. Né? E é uma das primeiras que a gente fez, foi a primeira que a gente fez colaborativa, que é quando a gente faz com outras cervejarias, e foi uma das primeiras que a gente colocou outros ingredientes que não os da lei de pureza alemã, sabe? Então a gente colocou a rapadura. E continua, tirando a Pilsen e a Weizen, é a mais antiga na nossa linha. Depois vieram as outras, né? A gente tem hoje 12 rótulos. Então, mas a Pilsen continua... É engraçado, né? Como é difícil mudar o hábito, né? O gosto das pessoas, né? Então a pessoa durante anos tomou uma cerveja, vamos dizer assim, convencional do mercado, que era a Pilsen, e aí ele vai para artesanal com uma infinidade de sabores, aromas e misturas e blends, e aí o cara vai lá e vai pra Pilsen de novo, né? O grande... E resiste, não que seja igual, lógico, não é igual a convencional, mas ele acaba procurando algo que é zona de conforto, né? Zona de conforto, é zona de conforto. Pô, vou na Pilsen porque aqui eu não vou me surpreender tanto, mas não é a surpresa que você quer no artesanal? Que nem quando você quando você participa de um festival da cerveja, como aconteceu semana passada em Blumenau, você vai já querendo conhecer coisas novas, né? Vai querendo conhecer produtos novos que você não encontra na prateleira do mercado. Mas daí é um evento particular. Pontual, né? Não é o que você vai no trivial, né? Não é no teu dia a dia. Você não vai pegar e consumir uma Stark ou cervejas até tripé ou quadruple que tem. A gente produziu uma no Festival da Cerveja que deve chegar a 12% de álcool, sabe? Então... pela estimativa dos cervejeiros que fizeram, né? Foi uma colaborativa.
você não vai tomar isso todo dia, Não. né? Você vai tomar numa ocasião especial. Agora, uma de 4,5, 5, que é uma Pilsen, você vai tomar. Você consegue chegar em casa, em vez de tomar uísque, você toma uma cervejinha. Né? Bem mais fácil. Ou pode ser sem álcool também. Né? Não tem álcool nenhum. Né? Mas tem o Opção sabor. tem, né? Legal. Opção tem. Larissa, e fala uma coisa, a gente comentou ali, en passant, a importância dos eventos para as cervejarias artesanais. Fala um Muito. pouquinho sobre isso. É muito importante. O pessoal conhece a gente, o pessoal interage com a gente fica conhecido em rede social, que hoje, né, quem não está na rede social não está vivendo, né? Parece, né? Mais ou menos por aí. A gente vende bem, então traz uma receita muito boa, com um custo muito baixo. Então ajuda financeiramente e economicamente a empresa, né? E no ponto de vista de marketing e visibilidade também. Então, assim, para todas as cervejarias, nossa, não posso citar nenhuma aqui que o evento não faz parte do negócio do métier que ele precisa fazer durante o ano, sabe? Precisa participar de evento. E além dos eventos, quais outras estratégias e ações de marketing vocês ativam? Daí a gente ativa muito a questão do nosso espaço, né? Então a gente investe muito no nosso espaço, porque é um grande diferencial nosso. Agora com medalhas a gente ativa toda a parte do ganho em concurso, que isso também ajuda a vender bastante. E daí você tem que ter um enxoval para os seus pontos de venda também, né? Que é uma bolachinha de chopp, que é uma taça, que é um copo. Então você tem que ativar nessas questões assim também. E também ajudar, eu vejo muito a questão de ajudar ainda no Brasil, é preciso, mesmo a nossa região que é privilegiada nesse sentido, a gente tem uma cultura cervejeira forte, mas ainda ensinar para as pessoas, né? Para transmitir conhecimento. Né? Ainda precisa ensinar, ainda precisa catequizar, né? Que a gente fala, né? Precisa ainda assim, ó, começa pela Pilsen que a gente tá falando, você está acostumado com uma cerveja X, mas toma essa aqui que é bem parecida, vai lembrar, tal. Toma uma IPA, daí você começa com a Pilsen, depois vai para IPA. No nosso caso, a gente tem uma Australian Pale Ale, então vai para Pilsen, depois para Australian, que é um pouco menos amarga do que uma IPA, que todo mundo tem. Então daí você vai catequizando e vai doutrinando, né, para tua marca, né? E evoluindo o paladar também da pessoa. E vai evoluindo o paladar da pessoa, né? Então, é bem interessante, assim, e daí vai tomar uma Catarina Sour. Catarina Sour, o nome já diz que ela é azeda, que os cervejeiros não me ouçam, porque não pode falar azeda, é ácida, né? E também tem que ter paladar para isso. Eu adoro. Meu estômago odeia, mas eu adoro tomar tudo que é ácido é comigo. Eu, dentro da empresa, assim, todo mundo vai em evento, Larissa, trouxe uma Catarina pra você, porque eu adoro, mas é ácido, tem que ter paladar para isso, assim como tem que ter paladar para as amargas, né, a IPA e derivadas, tem que ter paladar para as ácidas, né, tem que ter paladar para as mais doces, que tem quem gosta de mais doce, né, chopp de vinho, se você tirar números de Oktoberfest, chopp de vinho vai lá em cima, porque muita gente toma chopp de vinho, mas não participa de concurso, tem algumas coisas que ele não participa, né? Mas ele vende, paga o boleto. Então, isso é importante também. Conceitualmente não é o melhor, mas a gente precisa que pague boleto, né? Então, nesse sentido. DJ, vamos para a pergunta. Sim. Larissa, a gente conversou sobre liderança, sobre estratégia, sobre superação e revisão do momento de mercado. O nosso podcast é o Novo Hunter, que é porque a gente fala esse perfil do profissional pronto para o futuro. A gente queria ouvir um pouquinho para você como que você compõe a sua equipe, que tipo de perfil que você busca, o que é um novo Hunter para vocês? Um novo Hunter para mim, ou para das Beer, enfim, né? Ai, meu Deus do céu, é difícil colocar em palavras, né? Mas eu busco pessoas muito comprometidas e que gostem muito do que fazem, né? Eu não quero ninguém ali que não goste do que está fazendo. Então, capacitadas, né? Tem que ter, né? Capacitação técnica, isso é indiscutível, né? Ter vontade de aprender, porque ninguém nasce sabendo e ninguém sabe tudo. Ser extremamente proativo, não ficar esperando que, faça tal coisa. Eu já citei isso várias vezes, né, aqui hoje, né, que eu não gosto de pessoas que fiquem ali sem fazer nada, simplesmente esperando que coloque a xícara no lugar. Não, vai lá e coloca você, né. Não precisa eu mandar fazer isso, né.
Então, e que estejam abertas a conversas, assim, sabe? Que não achem que porque estão falando comigo que eu sou superior a eles, sabe? Assim, tipo, superior de não hierarquicamente dentro da empresa, né? Mas que eu sei muito mais do que ele, né? Eu tento transmitir isso para minha equipe e gosto que eles percebam isso e busco pessoas que percebam isso, né? Que eu valorizo também o conhecimento que eles têm, que é diferente do meu. Quem tem 30 anos teve outra vivência do que eu, que tenho 42. Assim como quem tem 50, eu também teve outra vivência e tem outras experiências, né? Então eu busco isso, né? Em quem eu vou contratar. Em todos os níveis da empresa. Legal. Larissa, só podemos te agradecer por ter vindo aqui no podcast Novo Hunter. Para nós foi uma satisfação conversar com você, escutar um pouco mais desse mercado que é tão bacana, tão promissor e tão presente aqui na nossa região, né? Tão consistente, tão forte. Eu acho que essa faz toda a diferença, não é isso, DJ? É isso, é bacana ver a união, primeiro, né, a união das empresas no formato de competição é bacana. Ver lideranças femininas que a gente precisa ver cada vez mais, tem que ter destaque, né, a sensibilidade, o olhar precisam ser, né, precisam ganhar espaço, e é muito bom isso, tanto na tua empresa, na Dasbier, quanto na associação e na região, né, super importante isso, e essa jornada também, né, de retomar a empresa no momento turbulento e fazer acontecer, né? Obrigado. Não foi fácil. Acho que não foi fácil para nenhuma empresa, né? Mas eu estava começando a assumir a gestão, tinha vários planos para 2020, né? E cai tudo para água abaixo. Todo mundo tinha, né? Muitos planos, sim, né? Mas quando está começando, você tem aquela, né? Foi o grande teste de adaptação do mundo, né? Foi mesmo, com certeza, para todo mundo. Legal, muito obrigado, Larissa. Eu que agradeço a oportunidade, foi ótimo conversar com vocês, foi bem gostoso. Legal. Obrigada. Nós agradecemos mais uma vez aí a Larissa, você acompanhou aí o podcast Novo Hunter, o episódio da Larissa. Por favor, compartilhe o episódio, eu acho que isso é bem importante pra gente, porque a gente consegue levar histórias tal qual a que a Larissa acabou de nos contar, tanto da Dasbier como ela, né, a história dela, toda essa questão da retomada no momento desafiador de mercado. Acho que é muito bacana quando você compartilha o conteúdo para que outras pessoas possam ter acesso. Então, para nós é sempre importante esse tipo de situação. Continue prestigiando o podcast Novo Hunter. Não esqueça de se inscrever no canal, porque muitas pessoas acabam assistindo o episódio porque tem o link, né? Então se inscreva no canal, porque para nós isso é fundamental também. Prestigie, acompanhe um pouco mais, vá nas redes sociais aí da Dasbier, acompanhar um pouco da história dessa empresa tão importante aqui da nossa região. Forte abraço, até o próximo episódio. Podcast Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rede Cooper e Rádio 90 FM Blumenau.